Aleluia. Bom dia, galera. Alongaram direitinho? Pois não terminaram. Agora vocês vão fazer o meu alongamento. Eu quero que todo mundo faça uma escala. Agora. Nem eu consigo fazer. Na verdade, eu nunca consegui fazer esse negócio. Tem alguém que sabe fazer escala? 2 pessoas em 1.350. Bem, queridos, como eu falei para vocês ontem à noite, eu vou fazer uma ministração hoje de manhã em conjunto com a minha esposa sobre uma área que é preciosa para nós, né? Por causa daquilo que nós vivenciamos e Deus colocou no nosso coração que por nós termos experimentado tanta coisa de Deus nesta área, que nós iríamos repassar essas coisas para outros jovens, para outros adolescentes. E é sobre o assunto de namoro. Amém? Namoro da forma certa. E nós vamos não somente ministrar algumas coisas da palavra, mas nós vamos contar um pouco a nossa história de amor. Para que você possa ver. Novela não chega aos pés da nossa história de amor, para que você veja que Deus se envolve sim nesse negócio, que não é uma coisa apenas humana, apenas carnal, mas é uma coisa conduzida pelo Espírito de Deus. Mas antes de contar essa história maravilhosa, eu quero falar um pouco sobre os motivos errados para você namorar. Às vezes os namoros, eles se dão mal justamente porque os motivos que as pessoas carregam no coração por estar entrando naquele namoro, está totalmente errado. Então, eu quero tratar de alguns desses motivos, e à medida que eu vou falando e ministrando, você mesmo pode checar o seu coração. Se você perceber, rapaz, não é que eu penso assim, não é que eu sinto assim, então Deus está lhe proporcionando esse tempo para que você possa mudar, trocar o que for necessário, para que você esteja alinhado. Eu creio que Deus tem um plano de um casamento maravilhoso para cada pessoa solteira que está aqui. Vai ser um sucesso. Porque você decidiu consagrar sua vida nesta área, no altar do Senhor, e seguir os princípios que Ele estabelece. Amém? Eu e minha esposa não somos perfeitos, mas eu digo para você que temos um casamento maravilhoso, bem-sucedido, dentro da perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o primeiro motivo errado para você namorar ou casar é pressão. Nunca entre num relacionamento, nunca se case por causa de pressão. E pressão vem de várias fontes diferentes. Como, por exemplo, pode vir até dos pais. Às vezes os pais, e me entenda, a Bíblia diz que nós devemos honrar os pais. E nós devemos respeitar toda e qualquer opinião dos nossos pais, porque, no modo geral, os pais querem o nosso bem. Mas, às vezes, dependendo da situação, os pais, embora tendo a intenção certa, estão com a cabeça errada no que estão pensando. Às vezes, eles mesmos querem escolher por nós. Vocês estão comigo? E de repente a mãe se encanta com um rapaz e acha, esse é o cara para minha filha. E ela tenta fazer aquela junção, filha, só sai com ele uma vez para conhecer, e vai promovendo aquela coisa. Mas uma coisa que você tem que lembrar é que o seu pai, ele não vai ter que acordar com aquela bucha pela manhã.
É você que vai ter que acordar com aquela pessoa. Então é você que tem que tomar a decisão. Ter paz no seu coração. Não seja movido por pressão. Tem também pressão dos colegas. Quantos sabem o que eu estou falando? Tem pessoas que acham que se você não estiver namorando, alguma coisa está errada com você. Como é que você pode não estar com alguém e pessoas começam a tratar você de forma indiferente? Começam até de mangar, de zombar de você, chamar de nomes porque você não tem namorado. E às vezes isso gera uma pressão tão grande que você diz, sabe de uma, eu vou namorar mesmo para esse povo se calar. Mas esse não é o caminho. Amém? Nós temos que estar tão seguros, seguros nas nossas convicções, que o povo pode falar o que quiser, mas a gente não se mexe. A gente permanece firme naquilo que nós entendemos que é certo. Às vezes vem pressão de estatísticas. Porque eu não sei se vocês já fizeram esse estudo, mas a estatística da população brasileira é que tem mais mulher do que homem. E tem mulher que já está desesperada por causa dessa estatística. Diz, meu Deus, está uma falta de homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tem falta de homem para você, mulher. Deus sabe encontrar aquela pessoa em qualquer lugar desse planeta para trazer. A Bíblia diz em Isaías 55:12, com alegria saireis e em paz sereis guiados. Uma coisa é certa, quem está sendo pressionado a fazer algo não tem paz. A Bíblia diz que nós seremos guiados por Deus pela paz. Vocês estão comigo? Então, nunca devem entrar num relacionamento sem ter paz. E às vezes tem pessoas, inclusive dentro de um relacionamento, já entraram, mas não tem paz. Cai fora. É a melhor coisa, porque aquilo que Deus conduz sempre vai ter uma paz no seu coração, na sua mente. Eu lembro que uma menina da nossa igreja, ela já tinha noivado um rapaz. E na verdade, a data do casamento estava bem próximo. Se eu não me engano, já tinham comprado um apartamento, já tinha mobiliado esse apartamento, já tinha encomendado o buffet, o salão e o vestido e tudo certinho para o casamento. E ela veio para mim, eu não lembro quanto tempo, mas mais ou menos um mês antes. E ela disse, pastor, eu tenho tudo pronto para casar, mas eu não tenho paz. Eu não tenho paz no meu coração, não sei o que é que eu faço. Eu disse, cai fora. Ela disse, mas eu já comprei tudo. Eu disse, deixa eu dizer uma coisa. Essas coisas você pode vender. Essas coisas você pode recuperar lá na frente. Mas casar com a pessoa errada pode gerar um estrago permanente na sua vida. Pode durar o restante da sua vida. E essa menina corajosa, ela fez. Ela rompeu o relacionamento, vendeu as coisas. Depois ela encontrou outro rapaz, homem de Deus, casou com ele e hoje é missionária no Canadá, servindo ao Senhor. Amém, irmão? Vale a pena servir a Deus. Agora, um outro motivo errado para você namorar ou casar é por causa da solidão. Ô, pastor, eu me sinto tão só. Eu preciso de um homem para me acarar, para fazer isso. Mateus 28:30 diz assim: e certamente estou convosco
todos os dias, menos no final de semana, menos o feriado, menos o dia dos finados. Não, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é Deus falando conosco, que Ele não queria nos deixar, sempre está conosco. Então, a solidão é um sinal que a pessoa não está experimentando a presença de Deus na sua vida. E, na verdade, o casamento não resolve o problema de solidão, sabia? Eu já vi várias pessoas casadas que, mesmo casadas, se sentiam só. Amém? Então, o problema de solidão é resolvido através de um relacionamento com Deus, e somente essa aproximação de Deus pode apagar o sentimento da solidão. Então, se bate a solidão, não pense em homem, não pense em mulher, pense em Jesus. E Ele pode preencher aquele vazio e aquele sentimento angustiante que você pode estar tendo. Outro motivo errado para entrar no namoro e no casamento é para escapar dos problemas. Sabe que alguns veem o casamento como pessoas veem a loteria federal. A pessoa na loteria acha que se eu ganhar, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Tudo vai dar certo. E na verdade não é bem assim. Inclusive, se você estudar o histórico de pessoas que já ganharam na loteria, você vai ver que muitos deles que ganharam milhões voltaram a ser pobres. Porque aquilo ali não era a raiz do seu problema. O casamento também não faz que os seus problemas desapareçam. Ao contrário, quando você casar, é que os problemas começam a sobressair. E aquilo que você conseguiu disfarçar no namoro, agora vem na tona. Eu acho aquele negócio um barato que as mulheres, especialmente as mulheres, usam para a cinta, para disfarçar a barriga. E fica enxuta. E ela sai, o noivo, ele acha, meu Deus, minha mulher está em forma. Eu só fico pensando no dia do casamento, na lua de mel. Aí chega na hora H e eu esqueci de dizer uma coisa. E ela tira, plup. Pense no susto que esse cara vai ter. Aquela sim tem um espírito de engano operando na vida daquela mulher. Não, casamento não é um meio para você escapar dos seus problemas. É que os problemas sobressaem no casamento. Mas Davi disse: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Todo mundo diga comigo: o meu socorro vem do Senhor. Quem nos ajuda a resolver os nossos problemas é o Senhor Deus. E é injusto você tentar colocar uma pessoa no lugar de Deus na sua vida, dizendo que quando eu casar, essa pessoa é o que vai me socorrer em tudo. E me entenda, Deus vai usar a pessoa sim para complementar, mas não é a sua fonte. Você não pode jogar uma pressão em cima do seu cônjuge que não é devida.
Olhe para Deus, Ele é o seu socorro. Outro motivo errado para você casar é por estabilidade financeira. Eu comentei com vocês que eu morei nas Filipinas e a moeda das Filipinas é muito desvalorizada. Então, o dólar chega com peso lá. E uma pessoa como eu, um americano branquelo, chegando lá nas Filipinas, você sobressai. Você é diferente. Eles costumam chamar todas as pessoas americanas de Joe. Ei, Joe. Diga aí, Joe. E é Joe para lá, Joe para cá. E muitos deles, por eu ser americano, queriam tirar proveito. Eles queriam receber ou ganhar de mim algum dinheiro. Na verdade, eu sentia como um grande cifrão branco. Que quando eles me viam, eles só pensavam de repente no dinheiro que podia conseguir de mim. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu futuro cônjuge não é um investimento na bolsa de valores. Amém. Porque tem pessoas que pensam assim, olha, quando você casar, tem que casar com uma pessoa direita, uma pessoa de bom índole, que ganha bem. Amém? E tem pessoas, e eu não digo, porque tem homem que é folgado. Folgado. Que não quer fazer nada. Mas especialmente no lado feminino, tem mulher que se o cara ganhar bem, e ela pensar que ela pode viver nos shoppings que ela quiser, e fazer as viagens que ela quiser, não importa que ele é feio, não importa. É um bicho feio, mas não importa. Ele tem grana. E aí a vida vai ser confortável. Isso é errado. Você não quer casar por esse motivo. Sabe, quando você, na verdade, é um motivo egoísta, em primeiro lugar, que visualiza a pessoa mais como um objeto do que como uma pessoa em si. E quando você se casar desta forma, você deixa de crer em Deus como seu provedor. E você agora está transferindo toda a sua confiança no contra-cheque daquele cara. Mas a Bíblia diz que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. Ele é a nossa fonte. Sabe, quando eu propus Edme em casamento, eu tinha 2 malas. Hein? Eu não era mala, não. Mas o que eu tinha de posses eram 2 malas. Somente. Eu não tinha carro, eu não tinha casa. Eu era um missionário começando, eu vivia de ofertas, da boa vontade das pessoas de dar, mas eu orei, ela orou e ela casou comigo porque tinha paz no coração, que estava sendo guiado pelo Espírito, e hoje tudo aquilo que eu não tive, hoje nós temos juntos. Amém. Em contrapartida, tem pessoas que casaram e no dia do casamento o cara estava bem, cheio de coisa. Mas depois de 5, 10 anos de casa, o cara não tem mais nada. E se este for o motivo do casamento, é por isso que às vezes a índice de divórcio é tão grande. Por quê? Porque só casou mesmo por causa de um motivo que não era certo. Quando aquele motivo foi eliminado, então não tinha mais razão para estar casado. Mas eu e Edma podemos estar no luxo ou podemos estar comendo só cuscuz com ovo. Mas o nosso amor continua porque não foi baseado nessas coisas.
Outro motivo para você não se casar é medo. Sabe, alguns têm medo que vão ficar velhos demais para casar. Olha, eu vou ficar para titia. Isso é verdade, especialmente com as mulheres. Porque com o passar do tempo, a gravidade faz que as coisas caiam. Quantos sabem o que eu estou falando? Então a mulher fica desesperada e pensa, meu Deus, o relógio biológico está... Mas eu quero consolar você e dizer que ninguém é velho demais para casar. Ninguém. Eu quero ler um versículo bem bacana sobre isso. Em Gênesis 25, 1 a 2, diz assim: tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrá, Joksã, Medã, Midian, Gisbaque e Sua. Agora veja uma coisa aqui. Abraão era 10 anos mais velho do que Sara. Sara morreu com 120 anos de idade. E foi depois da morte de Sara que Abraão casou de novo e teve mais 6 filhos. Eita, homem valente da pega. Então, querido, se Abraão, com 130 anos de idade, poder recomeçar um novo relacionamento e tinha jeito e potência, ainda para ter 6 filhos, tem jeito para você. Diga para seu vizinho, tem jeito para você, querido. Tire esse negócio da cabeça que eu tô velho demais. Isso é coisa do mundo, coisa do cão, que tenta colocar na sua cabeça para você limitar o que Deus pode fazer. Sabe que medo é o oposto da fé? Marcos 4,40 diz, por que tens medo? Ainda não tendes fé? São forças opostas. E nós precisamos exercitar fé para ter um cônjuge. Assim como nós exercitamos fé para obter qualquer outra coisa. Às vezes, esta é uma área onde as pessoas ou têm pouquíssima fé, ou não têm fé nenhuma. E você percebe pela reação delas. Você pode perguntar, e aí, querida, como vai a vida financeira? Olha, pastor, está indo, né? A gente está com isso, aquilo, outro. Sim, e sua família, como está? A família está bem, meus pais estão ótimos. E sua vida amorosa? Já começa a chorar. Sabe que Noé, ele creu no que Deus falou sobre o dilúvio. E a prova que ele tinha fé sobre o que Deus falou sobre o dilúvio é que ele preparou a arca. A preparação da arca foi a prova da fé que ele tinha no que Deus disse quando ele disse que vai ter um dilúvio. Vocês estão comigo? Noé preparou algo como resultado da sua fé. Se você está crendo, realmente crendo, que você vai ter um cônjuge de Deus, que Ele vai te dar, então você vai se preparar para isso. Eu pergunto, que tipo de preparo você está fazendo para casar? Por exemplo, na oração e na confissão. É um tipo de preparo.
você já pode começar a orar pelo seu cônjuge, mesmo sem saber quem é. Porque embora que você não saiba, Deus sabe. E você faz uma ligação no Espírito. Eu orava por Edma e Deus revelou para mim que a minha esposa seria brasileira, mas eu não sabia quem seria. Então eu orava por aquela brasileira. Eu abençoava a vida dela, orava pelo seu crescimento espiritual. Ela também sabia que iria casar com um americano lindo. E Deus tinha falado com ela. E ela orava também por mim, abençoando a minha vida, dizendo: Senhor, proteja ele de todas aquelas meninas. Cuida dele só para mim. Então você pode falar isso. Eu lembro que uma vez ela estava na porta da igreja e alguém perguntou a ela sobre a questão de namorado e ela disse: ele está vindo. E a pessoa pensou: quem é? Está vindo de onde? Mas ela estava falando totalmente pela fé. Ela já tinha esse costume e já orava tanto que para ela, dentro dele, esse homem já existia, só não tinha nome ainda. Amém? Então, esse é um tipo de preparo. Outra coisa em finanças. Como está a sua vida financeira? Você vai levar um monte de dívida para dentro desse casamento? Você vai chegar logo dizendo: olha, você pode me ter. Agora toda essa bucha vem junto. Essa bomba, né? E aí vai jogar para ele ou para ela pagar. Não, então não casam ainda, vai cuidando disso. Vai saindo do vermelho. Melhor, procure adquirir alguma coisa para poder oferecer e dar, ao invés de ter que ter uma ajuda quando casar. Outra coisa é a parte física. Amém? Se o seu príncipe encantado aparecesse para você hoje, você estaria pronta? Ou você teria vergonha? Não, pastor, é porque eu queria perder uns quilinhos, né? Eu não estou bem, não me arrumei, assim, não estou bem como eu queria. Deus é misericordioso. Ele não permitiu ainda que vocês se encontrassem para que cada um pudesse se preparar para aquele grande encontro. Amém. Sabe, coloque o cinto de segurança agora. Outro motivo errado para você se relacionar e casar com alguém é pelo sexo. Amém. Sabe que as pessoas crentes querem ter sexo legalizado. E isso só é possível no casamento. E eles sabem disso. Então, há um motivo bem grande, um desejo bem grande de casar logo. Por quê? Porque eu quero ter sexo. Só assim que pode. Então, vamos casar, vamos deixar esse negócio para lá, casar logo. Deixa eu dizer uma coisa, sexo é importante. Mas é só uma partezinha do casamento em si. E eu sei que eu, pessoalmente, me guardei virgem até o meu casamento. Edma também foi virgem quando casou comigo. Então, eu sei que depois, eu casei com 23 anos. Então, 23 anos eu me guardando virgem. Um jovem bonito que nem eu, mas me guardando virgem, resistindo às tentações que vinham para mim. Então, quando eu finalmente casei, eu estava determinado que eu iria tirar todos os atrasos. Eu lembro depois, no dia do casamento, a gente estava botando as malas dentro do carro e o cunhado dela foi comigo, a gente estava indo, hein?
Meu cunhado, o irmão dela, estava indo comigo para colocar as malas no carro para a gente seguir para o hotel. Eu estava lá que nem um doido. Eu disse, bote logo essa mala aí no carro, rapaz. Eu estou com pressa. Eu esperei 23 anos para isso. Mas eu vou ser bem sincero. Eu nunca tive irmã, né? Era só eu e mais o meu irmão mais velho. Então, eu fui criado assim, tudo coisa de macho. E eu tive um conceito do sexo. Eu não sei, mas na minha cabeça, depois de casar, eu entendia que eu iria fazer todos os dias. Esse era o meu plano. E quando chegou a primeira menstruação dela, eu fiquei traumatizado. Eu disse, 7 dias? Meu Deus! O que eu vou fazer por 7 dias? E eu fui caindo no real desse negócio chamado sexo e como é que ele funciona. E sabe, se a felicidade do seu casamento é somente no sexo, então você vai viver a maior parte do seu casamento frustrado, triste e desanimado. Porque sexo é um benefício de um casamento, não é a razão dele. Eu lembro quando eu fui comprar uma passagem internacional na agência de turismo. E eu comprei, eu não lembro quanto que foi, mas foi $1.000 e poucos. Aí como brinde, a agência me deu uma sacolinha com o nome da agência. Quantos sabem que aquela sacola foi uma bênção? Me serviu, depois eu botei roupa, eu usei e tudo mais. Mas a sacola não é a razão de eu ter comprado a passagem. O principal era a passagem. A sacola era apenas o brinde que veio junto. O sexo não é a razão do casamento, é o brinde que Deus te dá juntos. Amém? E o outro motivo, acredito que esse seja o último que eu vou dar, de não se relacionar com alguém, é evangelismo. Tem algumas pessoas com namoros evangelísticos. É a pessoa crente que começa a namorar com uma pessoa incrédula e ela diz, eu tenho certeza que eu vou ganhar ele para Jesus. Eu estou intercedendo, eu estou orando, eu vou ganhar ele. Então é aquele namoro evangelístico, está jogando fora todos os versículos que dizem que não é para ter um jugo desigual, que não é para misturar a luz com as trevas. Deus já tinha estabelecido isso muito claro. Na verdade, muitas vezes, uma pessoa dessa está mais interessada no que aquela outra pessoa pode lhe proporcionar do que com a própria alma dela. Vocês estão comigo? Deixa eu te dizer uma coisa bem certa. Nunca é a vontade de Deus que um crente casa-se com incrédula. Independente das experiências que alguém poderia ter, porque às vezes tem casais que dizem assim, eu casei, eu estava meio desviado, casei, eu encontrei com meu marido no bar, ele estava bebendo, a gente viveu assim na vida, 3 anos, mas depois a gente se consagrou e agora a gente está bem, graças a Deus, mas isso não é modelo. Modelo para seguir é o que a palavra de Deus estabelece, é luz com luz, e assim dá certo.
Amém. Eu quero chamar a minha esposa agora. Oi, gente. Oi, gente. Depois que ele me deixa bem vermelha, ele me chama na frente, né? É bom estar aqui. Na verdade, eu não posso contar tudo porque seria muito longo, mas eu posso contar um pouco do que aconteceu. E antes de entrar nesse, eu quero dizer que não serve a minha história e outras histórias de relacionamentos tem o mesmo princípio, mas não precisa ser igual à sua, nem igual ao do outro. O princípio é o mesmo, amém? Mas não precisa ser igual, tá? Então, porque às vezes as pessoas olham, quando a gente conta a nossa história, e dizem, mas então eu quero igualzinha a deles. Não, você tem a sua história, eu tenho a minha história, mas o princípio sempre vai ser o mesmo. Qual é? Seja guiado pelo Espírito de Deus. A gente quer muita coisa na nossa vida e a gente busca, eu quero ser usado pelo Senhor, Espírito Santo me usa para abençoar pessoas. E eu vou lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo habita dentro de nós, primeiro para a gente viver uma vida, e a gente vai alcançar pessoas através da nossa vida com Deus. E Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, é a nossa vida, a gente buscando, não tem um caminho diferente, a não ser, seja guiado pelo Espírito. A gente quer ser guiado pelo Espírito para ver se a gente muda de cidade, se a gente compra isso, se a gente sai por aqui, para evitar isso, evitar aquilo, para a gente ser usado para abençoar a vida de outro ou daquele. Mas eu lhe digo, Deus quer que a gente seja guiado pelo Espírito, porque Ele quer que a gente tenha uma vida plena aqui na terra. E o nosso casamento, primeiro é o nosso relacionamento com Deus. E depois é a nossa família. Nós fomos unidos com um propósito, para alcançar vidas. Eu tinha algo dentro do meu coração, e eu disse, Pai, eu não quero que isso morra, eu quero alguém que me ajude a crescer. E Deus me deu ele, né? E ela está bem mais alta, desde que a gente casou, cresceu muito. E Deus me deu ele, né? Na verdade, por onde eu vou começar? O início. Você está cheia de gatinhos hoje. Bom, então, eu estava orando em línguas anos atrás. E enquanto eu orava em línguas, eu disse ao Pai, porque eu comecei a buscar o Senhor e dizer a Ele, Pai, eu não quero fazer a minha vontade na minha vida, eu quero fazer a Tua. E eu vejo o casamento dos meus pais, minha mãe era crente, meu pai não era, e minha mãe casou achando aquela historinha, né? Não, ele vai se converter, ele vai comigo para a igreja. Eu vou lhe dizer, foram 35 anos de casamento e não foi. E eu disse, eu não quero isso para mim. Eu quero um homem de Deus que conte histórias da Bíblia para os meus filhos. Porque muitas vezes eu chorava quando eu me converti. Eu disse, meu pai não fala nada da Bíblia, não tem nada da Bíblia para me ensinar. Sabe, seus filhos vão querer alguém. Você sabe que você é jovem, você gosta do seu pai e sua mãe. Estão firmados na palavra, tem alguém que possa te ajudar, né, a crescer espiritualmente. Então eu queria muito isso, eu não queria errar. E eu comecei a orar em línguas. Pai, eu não sei mais como orar sobre isso. Aí o Senhor disse que nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. E Ele disse, quando não sabe como orar, você faz o quê? O quê? O que você faz? Ora em línguas, que é a perfeita oração sobre isso. E comecei a orar em línguas e Deus colocou no meu coração que eu iria casar com um missionário, primeiramente. Depois Ele colocou no meu coração que ele não seria daqui, seria um americano. E eu não conhecia um. Não conhecia pastor Bud, para você dizer que teve uma influência dele, era porque você já estava no ministério, não conhecia. Mas Deus falou isso no meu coração, e depois disso começou vários americanos virem e se apresentando na minha frente. Mas nenhum deles falou ao meu coração. Então, enquanto eu orava em línguas, isso veio dentro de mim. Ao mesmo tempo, ele estava na casa do irmão dele, durante o rema, orando em línguas, e Deus falou com ele também a respeito disso. Engraçado, eu estava depois andando com uma amiga minha amiga disse assim, ô Edma, você já pensou se seu marido ainda está estudando no rema? Eu disse, vixe, eu já tinha feito, porque eu fiz o rema 2 vezes, eu fiz antes, não terminei, fiz tudo de novo,
do início ao fim, porque nunca é demais. Estudar a palavra sempre é lucro, amém? E aí eu disse, era a primeira vez que eu estava estudando, se ele ainda não estudou? Não. E era em 96, ele estava se formando, né? E eu já tinha feito parte do Rema, mas Deus já estava preparando as coisas. E o interessante é que Deus falou comigo através de Herênio, que porque eu tinha entregado essa área da minha vida a ele, que o meu marido podia rodar o mundo, mas ia parar na minha porta. E eu disse, está certo. Eu não vou esquentar mesmo. Gente, eu continuei servindo ao Senhor na igreja, sem estar preocupada. As pessoas vinham para mim dizendo, olha, até o pastor ficava brincando. Minha filha, olha, tem uns rapazes, você precisa falar, é por isso que você não está namorando. Eu, pastor, não é que eu não quero não, pastor, é porque eu não senti paz nenhuma com ninguém. Ele ficava brincando comigo. Também você não fala com o povo, fica aí quieta no seu canto. Aí eu disse, mas não é, pastor, não sinto paz. E às vezes meu pai dizia, vai fazer enfermagem, igual a sua tia fez enfermagem, até hoje não casou. Vai ficar para titia, viu, minha filha? E eu disse, não, pai, porque ele nunca me via mais com namoro. Desde que eu comecei a aprender a palavra, eu namorei antes, mas quando eu comecei a aprender essa palavra no Rema, que na época era Verbo da Vida, até não era nem Verbo da Vida, era Zoe ainda, eu comecei a gerar um desejo muito forte de não errar. Eu não queria casar. Eu via pessoas na igreja, casais na igreja, fale para o seu irmão. A pessoa procurava todo mundo na igreja e a esposa lá. A ver navios. Eu disse, eu quero um marido desse nada. Depois, esse camarada abria a porta para todo mundo, mas para a esposa, nada. Eu disse, eu não quero um homem desse não para a minha vida. Mesmo dentro da igreja, eu via coisas ruins e coisas boas, então eu não queria isso para mim. Então, foi quando eu decidi que ia descansar. E pronto, todo mundo vinha para mim, eu disse, está chegando. E quem? Eu disse, quem é? Não sei. Eu sei que está chegando. Eu começava a orar em línguas e eu dizia, Senhor, Pai, se alguma mulher olhar para ele, o Senhor faz com que veja ele como fosse comprometido. Engraçado, ele contou um testemunho para mim, que ele ainda não tinha me encontrado, e a pessoa veio para ele e disse, eu vi uma aliança na sua mão. Você estava pregando, e quando você fez assim, eu vi uma aliança na sua mão. Aí eu disse... Aí ele me contou, é um jeito de dizer assim, olha, sabe que eu escuto as mínimas coisas em oração? Sabe que Deus escuta as mínimas coisas em oração? Do mesmo jeito, quando eu andava, eu me sentia tão já comprometida, e engraçado, eu fazia pré-vestibular ainda, e aí eu estava no cursinho, aí o pessoal olhava para mim assim, rapaz, essa menina é noiva, casada, alguma coisa assim, porque toda vez que eu olho para ela, dá vontade de mexer, não, deixa ela quieta. Sabe, Deus não te chamou para arrasar corações, não. Ser a gostosona ou gostosão, que aí sai arrasando, não. Deus te chamou para arrasar o inferno, mas não para machucar a emoção de ninguém. E às vezes eu vejo gente dentro da igreja, querem se achar gostosinha ou gostosão. Fulano gosta de mim, cicrana gosta de mim, daí. Eu não queria isso não, querido. Eu queria saber que Deus chamou para mim e eu para ele. Eu não quero arrasar corações. Eu não quero estragar emoções. Eu nunca quis. E Deus não te chamou para isso também. Sabe que machuca você alimentar alguém e depois dar uma cortada? Fica se aproveitando daquela pessoa. Aquele rapaz é tão gentil, te ajuda. Você não quer nada com ele, mas você fica só alimentando, só alimentando, só alimentando. Sabe que isso é pecado? Sabe que isso, ele é seu irmão, ele não merece isso? E o mesmo dela, ela não merece isso. Deus não chamou a gente para machucar ninguém. Deus chamou a gente para restaurar vidas. Então tinha uma postura, eu conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, mas negócio de abraçar, que abraça, que bota os assim. Oi, irmão, a paz. Ei, não se aproveita não. Nunca deixei. Tinha um apelido meu que era de velhinha. O meu amigo Genilson, que hoje é o ministro do Louvor Salvador, né? Ele vinha me abraçar e eu fazia assim. Ele disse, oi, velhinha. Diga, minha velhinha, né? Chegou o pastor Bud na igreja. Aí o pastor Bud disse, deixa eu ensinar uma coisa, irmão. Quando você vir abraçar a minha esposa, irmão, abraça ela assim. Abraça ela assim, irmão. Mas assim, só abraça eu, irmão.
Então, dentro da igreja, eu sei que no mundo lá fora se esfrega para tudo que é lado, mas você não se esfrega em canto nenhum. Aí, em nome da oração, vamos orar juntos. Uma vez minha mãe teve que parar dentro do rema, os irmãos orando, casalzinho orando, era um tremor assim, olha. E agarrados os dois, eu disse, estava rolando tudo, menos Deus ali. Era carne, chega a fazer fedendo. Então, esse não é postura. E eu tinha essa minha. E eu não fiquei para titia, gente. Eu casei. Mesmo me comportando como mulher de Deus, tida como a santarrona, tida como a menina, toda cheia de coisa. Não dá um abraço. É porque eu não era frasco de amostra grátis. Você não é frasco de amostra grátis. Todo mundo pega um pouquinho, experimenta e cai fora. Não, você é o perfume lacrado na caixa. Só leva o dono, só leva a dona. Eu disse, não vem me experimentar não, meu filho, que daqui não sai nada. Você é muito da certinha. Dentro da igreja tem pessoas dizendo para você é muito certinho. Eu disse, só mesmo. E daí? Não vivo minha vida para agradar a você. Vivo minha vida para agradar a Ele. Não importa. Não importa. As meninas na igreja dizem, Edma, você se veste, se cobre demais, mulher. Que é isso? Bota um pouquinho no decote. Fica parecendo uma assembleiana, não sei o quê. Se não, querido, eu não quero um homem que me coma com os olhos, não. Desculpe o palavreado, mas você entende muito bem o que eu estou dizendo, então fica bem claro, amém? Você não é para ser... Eu disse, eu não quero um homem que me deseja simplesmente pelo corpo que eu tenho. Eu quero que ele veja o meu coração. Que ele ouça de Deus por dentro. E aí case comigo, sabe por quê? Porque isso aqui tudo cai. Pode botar plástica, emenda de cá, vira de cá, enche de cá, faz qualquer canto. Mas não vai ficar igual, vai enrugar. Mas o seu casamento, Jaime Kemp diz algo bem interessante, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. É um senhorzinho, eu não sei se está vivo ainda. Ele ensinou, ele disse bem assim, se você me marcou, eu era adolescente, adolescente, isso não é hora para eu ouvir isso não, é essa hora sim para você ouvir. Enquanto o Darren estava falando sobre sexo, eu estava dizendo, não, é criança, ainda tem menino de 12 anos por aqui, eu lembrei, eu disse 13 anos. Aí o Senhor disse, eles ouvem coisa pior lá fora. Tem que ouvir o que é certo aqui dentro. Que sexo é com mulher, não é com homem. Dentro. Ai, cuidado, irmão, vão lhe pegar lá fora. Ninguém vai me pegar lá fora, não vai ter perseguição nenhuma, porque você nasceu e eu nasci para um tempo como esse. Essa é a frase que está dentro do meu coração. Lembra de Esther? Esther, Mardoqueu virou para ela e disse, quem sabe, você não nasceu para um tempo como esse. Eu vou lhe dizer, você nasceu para um tempo como esse, para aguentar a pressão. Sou homem e só gosto de mulher. Sou mulher e só gosto de macho. Você tem um jeitinho. Aí você disse, não tem um jeitinho nenhum. Eu sou um homem carinhoso, mas não tem um jeitinho nenhum. Só tem um jeitinho só, o de Deus. Eu gosto de me cuidar e não vou mudar por causa de nada não. Porém, sou macho. E se o diabo está dizendo para você que você não é, e está usando pessoas para dizer, vixe, você tem um jeitinho, você diz, não tem um jeitinho de Deus. Sou macho e vou permanecer assim. Você não tem gosto diferente nenhum, isso é cão puro falando no seu coração. Deus não te criou mulher, Deus te criou homem. Seu gene é masculino, pode mudar externo, pode mudar não sei o quê, mas lá está lá, X, o quê? Y. Pode mudar tudo, mas por dentro não muda que é X, Y. Então você nasceu para um tempo como esse. Você nasceu, querido, você pode ser o que você quiser. Fazer o que você quiser fazer. Mas eu tenho as minhas convicções. Você respeita a minha, eu respeito a sua. Amém? E isso foi dentro do meu coração, meu procedimento. E eu lhe digo que Deus e o procedimento dele chegaram a dizer que ele era um pastor. Porque ele conversando, ele sabe como ele é, né? Muito brasileiro.
para um americano. Ele é muito brasileiro para ser americano. E ele disse que eu sou muito americana para ser brasileira. Deus faz umas trocadas, né? Ele chama um para cá, outro para lá, bota um coração aqui, um fulano para lá, porque ele tem um jeito diferente de lidar, fora do nosso raciocínio humano, amém? E aí ele botou a mão, conversando com o pastor, botou a mão na perna dele e ele virou para o outro pastor e disse, rapaz, e o outro pastor era amigo de Derek, esse rapaz é homem mesmo. Porque não namora com ninguém, não está no relacionamento com ninguém. Uma irmã pegou você, não foi? Puxou na... Me pegou, não. Não pegou, tentou pegar, não foi? Tentou pegar ele, não foi? Encostou praticamente ele na parede, dizendo, não é homem, não? Aí, sabe qual é a sua resposta se alguma mulher dentro da igreja fizesse com você? Se sou tanto homem que não quero fazer coisa errada. E lhe respeito e mantenho a minha distância. Estou me guardando para cumprir o propósito de Deus. Sou tanto macho que eu resisto fazer sexo com você antes do tempo. Se a sua namorada está querendo coisa e se descrente, eu vou lhe dizer, ela está na carne, caia fora que está fedendo. Por quê? Porque uma mulher de Deus vai respeitar você e não vai te provocar, não. Eu vou lhe dizer, minha mãe, eu me aproximava do namorado antes de Darren, que era uma bucha. E eu ficava muito perto dele. Aí minha mãe disse, minha filha, mas eu fazia isso na frente de todo mundo. E eu pertinho dele e tal. Aí minha mãe disse, minha filha, não é assim, não. Escuta sua mãe, viu? Principalmente se é uma mulher de Deus. Filha, não é assim, não, que você provoca um homem. Eu tão pura, não sabia. Se provoca, é minha mãe. Só encostei assim, ó, de lado. Não faz isso, não, que provoca. Aí o abençoado disse assim, não está me provocando em nada. Eu fui pedir perdão a ele disse, não estava me provocando em nada. Imagina. Aí, irmã, não precisa botar o decote. As irmãs na igreja apertam a calça tanto e depois bota a blusa por dentro, parecendo o desenho de todas elas. Ninguém precisa saber o tamanho de nada, amém, Amanda? Amém? Não precisa chegar no Facebook. O versículo, tem até eu gostei demais, um rapaz fez um vídeo engraçado, não sei se alguém escutou, que posta o Facebook e faz carinha e vai ficar tudo bem. Já viu assim? Como? Jonathan Lemer, alguma coisa assim. Ele fez a ilustração do que eu gosto demais e eu tenho falado sobre isso. As irmãs na igreja, Deus é bom e seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí diz assim, chega para mim na igreja e diz assim, irmã Edma, eu não sei o que acontece. Os irmãos, os homens no mundo não param de me assediar. Isso é o diabo. Eu digo, não, querida, é se você botar mais roupa e parar de fazer tanto biquinho assim, aí eles vão parar de associar você com uma mulher fácil. Porque isso não é postura de crente, amém? Eu não precisei fazer. Para que ele me visse. Você não precisa fazer. Nem os homens, com aquela, sem blusa, né? Mas, mostrando o peitorio. Está vendo como eu sou macho? Me vejam. Querido, se um homem fizesse isso na minha época, eu dizia assim, eu vou caindo fora a distância. Isso é carne, é um homem que é carnal. Eu não quero um carnal, não. Eu quero um espiritual. Amém? Um homem que não sabe viver. Um homem que não sabe viver. Uma postura de Darren era que eu observei a distância quando o vi pela primeira vez. Não ficava dando corda às meninas. Ele tratava bem todo mundo, não é, pastor? Todo mundo ele tratava bem. Tinha menina atacando ele, tinha. Queria até aprender a cozinhar, porque disse que Deus falou com ela, que ela ia casar com ele. Engraçado é que Deus me bota para casar com ele e eu não gosto de cozinhar. Então, ele tinha postura diferente. E isso me atraiu nele. E isso vai ser com você também. Amém? Então, quando eu vou fazer um link aqui para você continuar. Quando eu o vi pela primeira vez, eu estava cantando no louvor da igreja, no back. Era back, não liderava não, como você. Você é muito ungido. Eu era
eu estava no beck. Não deixa o diabo botar nada na tua cabeça. Eu estava no beck. E ele me viu. Diga, você me viu. Conta o que você viu. Sim, foi. Eu vi ela cantando lá e eu gostei, né, do que eu vi. Aí eu estava na luta porque, como missionário, me colocaram na primeira fileira e eu estava adorando a Deus, mas eu abri o olho para ver ela. Eu ficava todo condenado com isso. Eu disse, Senhor, me perdoe, pelo amor de Deus. É para eu estar em espírito e em verdade aqui, adorando ao Senhor. Me arrependi, fechava os olhos, levantava as mãos e daqui a pouco eu estava fazendo isso de novo. Mas eu achei ela muito bonita e eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, se for da tua vontade, faça a gente se encontrar. Essa foi a oração que eu fiz. E eu ouvi à distância. Já tinha visto, tinha outros missionários que tinham vindo, e inclusive um específico que era americano também. Mas todas as vezes que eu tinha oportunidade de estar perto dele, já viu força de imã ao contrário? Que um imã se aproxima, né? O imã ao contrário, eu não conseguia chegar perto daquela pessoa. Parecia, vixe, não. E nesse dia eu vi ele lá, todo mundo começou a conversar comigo, disse, Jade, mas você já viu? A menina fica, né? Assim que a gente fica. Não fica essa carinha de que não faz, não. Porque você sabe, você viu, menino? Você viu? O menino fica do mesmo jeito, você viu? Aí ele me viu, e eu vi também. E eu disse, rapaz, eu gostei, Senhor, bonito, né? Eu disse, Senhor, será que é esse que eu tenho orado tanto? Se for da sua vontade, faça alguma coisa acontecer. E nada. Nada naquele dia, mas Deus fez uma pessoa em comum se encontrar. Pastor Heleno Ávila, que ficou amigo dele, veio ensinar em Recife, se eu não me engano, e ficou amigo dele, eles se conheceram, e esse irmão morava no mesmo prédio que eu morava, sendo que no 10º andar e eu no 7º. Ele morava no 10º andar com a esposa e eu morava no 7º com meus pais. E aí ele teve que resolver algumas coisas sobre o visto dele e seu Heleno se ofereceu para ajudá-lo. E ele disse assim, seu Heleno, se eu vir para cá eu pago sua passagem. Ele disse, não precisa não. Venha para minha casa porque eu tenho muitos compromissos para fazer, eu prefiro que você venha, você se hospeda aqui. Só que o seu Heleno não sabia nada que Deus já tinha falado, porque a história é longa. Deus já havia falado comigo, várias coisas, desde a primeira vez que eu vi. Eu fiquei orando por ele, e eu fiquei sabendo coisas. Por exemplo, Genilson, nesse inteirinho, né? Genilson foi para Campina Grande, ficou hospedado na casa do pastor Bud, e ele começou a contar tudinho para Genilson sobre a vida dele. Tudo. Sabe o que é tudo? Assim, como chamado, como ele foi obedecer ao Senhor. Quando Genilson chegou em casa, reuniu o grupo de louvor todinho, que a gente era parte do grupo de louvor, ele disse, vocês precisam, como jovens, ter o mesmo coração que aquele rapaz que eu encontrei lá em Campina Grande. Aí começou a contar a história dele todinha. E eu tinha perguntado, pai, eu tenho uma certa paz, gostei do que vi, porque Deus não vai guiar você para o que você não gosta de ver. Amém? O homem vai lhe atrair, até porque, e a mulher vai te atrair, porque você não vai ter sexo com uma pessoa que não te atrai. Amém? Porque aquela história que foi dizer, é de Deus, não importa. Importa sim, Deus sabe o seu gosto. Aí, quando eu me encontrei quando ele voltou, o Genilson contou tudo, o Genilson virou para mim e disse, espera ainda, antes de você sair eu quero falar com você. Eu disse, o que foi? Quando aquele rapaz começou a falar comigo, parecia que eu estava vendo você. Menino, como parece vocês dois? O mesmo coração. Aí eu disse, pare com isso, Genilson. Ele nem me conhece, mas por dentro eu estava assim. Aí ele desceu, eu ia descendo a escada para ir para casa, e eu descendo a escada para ir para casa. Quando chegou no meio da escada, Genilson disse, minha filha, mas foi ele, vai esperar 6 meses. Eu disse, Senhor, eu comigo, terminando dessa escada, Senhor, se é ele mesmo, não quero esperar. Porque eu tive que sair do país por questão do visto. E pelo visto eu só podia voltar depois de 6 meses. Aí eu disse, pai, se for ele, não quer esperar 6 meses não, dá um jeito. Ele passou 17 dias, gente, nos Estados Unidos. Seu Heleno liga para ele, você tem direito sim, volte para resolver comigo. E aí foi quando ele foi para a casa de seu Heleno para resolver isso.
Dora foi ouvir, a esposa dele, foi ouvir um videotapezinho de ministrações. E quando ela estava ouvindo, ele estava pregando, Natan estava interpretando. E aí, enquanto ele falava, Dora disse que Deus falou com ela, esse homem é o marido de Edma. Ela o quê? Esse homem é o marido de Edma. Ela o quê? Vixe, essa coisa da minha cabeça. Esse homem é o marido de Edma. Quando foi de noite, nós íamos sempre juntos para o centro de treinamento. Eu era secretária e ela era aluna. E aí ela chegou para mim e disse, Edma, eu preciso falar com você. Eu não aguento mais, não aguento mais. Eu disse, o que foi, mulher? Sabe aquele missionário que veio aqui? Aí eu sei. E eu comigo. Porque ele tinha ido na conferência. Eu sei. E eu tentando disfarçar. Sim, o que tem ele? Eu ouvi a ministração dele, a Helena disse que era ele. Quando eu ouvi a ministração dele, o Senhor falou para mim, esse é o marido de Edma. E eu comigo, mas Deus, o Senhor não é fofoqueiro, Deus. Mas para que o Senhor foi dizer para ela? E aí, só que Deus fez isso porque ela ficou tão impactada com isso, que teve prazer em recebê-lo na casa dela como um filho. Seu Heleno e Dora atenderam ele como um filho. Aí, chegando naquele dia, que ele foi resolver o visto, viajou para Aracaju, eu já estava orando, eu disse, menino, tem muita coisa que parece que é de Deus mesmo, porque a história é longa, eu não posso contar todos os detalhes. Aí eu orei assim, primeiro Dora tentou nos apresentar, ele fez essa cara de, como se nada importasse para ele, sabe? Me apresentou e eu correndo no rema, fugindo dele. Que apesar de saber, eu estava fugindo dele. A gente não faz essas coisas, né? Aí eu fugindo dele, eu disse, estou nervosa. E aí Dora disse, Edma, vem aqui. Eu disse, não, estou ocupada. Inventei de fazer um monte de coisa. E ela me apresentou a ele, olha, é como uma filha, para mim. Me apresentou, ela e Helena, minha filha. Aí eu disse, opa, tudo bem, prazer. Aí caí fora e ele não me deu a mínima. Quando ele entrou no carro, que eu entrei também, ele já estava no carro, o senhor Helena estava no carro, e eu e Dora entramos, que eu sentei, o senhor, ele virou para a minha cara assim, como se tivesse visto sua assombração. Sabe quando a pessoa está aqui e depois faz assim? Aí ele fez assim. Quando ele fez assim, eu disse, oh, gente, que coisa, o que foi? Eu fiquei olhando o que é que eu tinha de errado. Só que ele disse que foi que nessa hora que Deus fez o quê? Que Deus falou. Não, aí, porque eu tinha feito aquela oração meses antes. Senhor, se for da tua vontade, faça a gente se encontrar. Mas como a gente não se encontrou, eu esqueci, nem liguei. Inclusive, quando ela me apresentou, Dora, a ela, eu não dei o mínimo, porque eu deixei para lá, entendi que Deus não estava envolvido. Só que quando eu sentei no carro, e como ela morava no mesmo prédio que o pastor Heleno, então ela veio, ela sempre pegava carona, e ela veio e sentou ao meu lado. Assim que ela sentou ao meu lado, Deus me lembrou da oração que eu fiz. E eu comecei a ficar alegre. Porque eu sabia que coisa estava acontecendo. E aí a gente pegou o elevador, né? Eles subiram para o 10º, eu subi, parei no 7º. Enquanto eu estava esperando meu pai abrir a porta, eu disse, sabe uma coisa? No meu coração, eu disse, sabe uma coisa, Deus? Isso aí não é coincidência, não. O que eu pedi, eu vejo nele. O coração que eu disse, qual era o coração que eu fiquei apaixonada? Não importa o que eu tenho que deixar em obediência ao Senhor. E é isso que eu queria. Ele saiu de um país que era desenvolvido para um país que não era desenvolvido porque não estava apegado a dinheiro. Era isso que eu queria no homem. Eu queria um homem que riquezas pudessem chegar, mas que nunca se apegasse àquilo, em detrimento à desobediência a Deus. Então, quando eu vi tudo isso, eu orei. Eu disse, pai, não é coincidência. Mas quem vai falar com ele? Eu. O Senhor fale com ele, pai. Porque ele é homem e eu sou mulher. E eu sou muito tradicional. Não quero falar com ele, não, que Deus falou comigo. Vou falar nada, não vou. O Senhor fale com ele. E isso eu esperando meu pai abrir a porta. Quando foi naquela mesma noite, eu tinha orado assim, pai, fala com ele do mesmo jeito que o Senhor falou com ele a respeito do ministério dele. Para que ele nunca tenha dúvida nos problemas que se levantarem, porque ninguém é bobo aqui, para não dizer que em casamento se levanta dificuldades. Mas que ele sempre lembre, eu sou a mulher de Deus para a vida dele. E aí, quando meu pai abriu a porta, continuei orando em línguas, fui dormir. Naquela mesma noite... Então, para concluir, né? Para concluir, eu fui lá e quando eu recebi
quando eu identifiquei o chamado de Deus para a minha vida, eu tinha 18 anos de idade, eu tinha me alistado nos fuzileiros americanos, eu iria para aquela primeira guerra do Iraque, quando pegaram Saddam Hussein pela primeira vez. Eu já estava com data para sair, mas eu fui deitar na cama, não estava nem pensando em Deus. Assim que minha cabeça bateu no travesseiro, Deus falou comigo, muito forte dentro do meu coração. Eu lhe chamei para o ministério, e eu estou te chamando para agir agora. Foi tão forte para mim. Eu nunca tinha percebido a voz de Deus tão forte como naquele dia. Eu levantei na cama assim assustado, e eu disse para Deus: Senhor, eu aceito, mas o Senhor tem que fazer duas coisas. Primeiro, me tire dos fuzileiros, porque eu já me alistei. E segundo, me ensine como ser ministro, porque eu não sei nem por onde vai. E graças a Deus Ele fez tudo. Mas naquela noite, quando a gente se encontrou, Deus me lembrou da oração. Ela estava orando por mim, fez essa oração. Fale com Ele do mesmo jeito que falou com Ele sobre o ministério. Eu fui dormir, e quando minha cabeça bateu no travesseiro, Deus disse: aquela menina é a sua esposa. Você vai casar com ela. E eu comecei a rir no espírito, lá na minha cama. E oh, aleluia, é real. É real. E eu lembro como se fosse ontem. Deus é fiel. Deus, Ele sabe a pessoa que mais corresponde com o seu coração e com a sua visão. E eu quero fazer uma oração pelos solteiros aqui que ainda não casaram. Eu queria que todos os solteiros ficassem em pé, aí onde você está. A maioria. Quase todos, né? Eu estou percebendo que só ficam sentados à primeira fileira aqui dos pastores. Como Edma disse, a sua experiência vai ser diferente do que a nossa. Não ache que há um molde que tem que ser igual, não. Mas os princípios que nos trouxeram tanta realização e tanta alegria vão funcionar também na sua vida. Eu quero que você feche seus olhos. Edma vai orar pela sua vida agora. Receba de Deus, em nome de Jesus. Pai, na verdade, eu posso olhar para trás, Senhor, e recordar em momentos de oração, Senhor, o Senhor dizendo: eu vou fazer isso e isso na sua vida. E sua vida vai ser um testemunho para mim. E outras pessoas vão ver e vão fazer e vão conseguir. E eu quero te dar graças porque isso tem acontecido, Pai. E o Senhor que me ajudou a chegar, o Senhor que ajudou o Darren a chegar, o Senhor que nos fez permanecer firmes, Pai, e não ceder à tentação. A Tua palavra diz em Gálatas: como é que você vai começar uma obra pelo Espírito e vai tentar terminar na sua própria força? Nada é na nossa própria força, Pai. Tudo é na Sua. O Senhor que nos ajuda. Então, a minha oração e a de Darren essa manhã, só juntos, é que o Senhor ajude eles, como o Senhor nos ajudou. Que se levantem aqui famílias para o louvor e glória do Senhor. Casais tão unidos, que quando alguém vê um, vê o outro. E que vão fazer um estrago juntos nas obras de Satanás. Porque o maior prazer que eu tenho, Senhor, junto com o Darren, a gente se ama, a gente curte um outro, mas é de ser usado por Ti juntos, de seguir a caminhada juntos, de experimentar a Tua presença juntos. E eu sei que o desejo desses jovens aqui é isso. Ajuda eles, Pai, a cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus, todo espírito de engano que tem vindo sobre alguns, em meio a tanta pressão do lado de fora, eu digo agora que essas pessoas são livres, em nome de Jesus, para decidir o que é certo. E eu te dou graças, Pai, porque dentro dessa igreja vai se levantar mais famílias firmes e fortes, filhos firmes e fortes em Ti, Pai,
para fazer coisas para o Senhor. E muitos vão procurar saber a razão disso. É porque há no coração dos pastores e na vida deles família. E o clamor e oração de vocês pelas famílias está sendo respondido. Não é somente casais restaurados. Não. Não somente famílias destruídas sendo trazidas para serem restauradas. Não. Vocês vão ver com seus próprios olhos mais e mais famílias sendo formadas de tanta unidade e com tanta força e como um exemplo nessa sociedade. Porque Deus ouve a oração e o clamor do seu coração. Não é somente conserto, é começar certo. Eu te dou graças, Pai, pelos começos certos, em nome de Jesus. Aleluia. E esse rapazinho aqui, enquanto eu estava adorando ao Senhor, você estava cantando aquela música de rendo-me. Me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu queria que você, quando ficasse tocando, e você viesse aqui só um instantinho. Eu me vi fazendo algo. Celi, você faz favor. Vamos adorar o Senhor com essa música? Você pode ficar em pé aqui mesmo, você está no palco mesmo. Eu queria que você pegasse o microfone, é esse que você usa? Aquele. E você continuasse cantando junto com os outros. Eu me vi fazendo algo. Eu e Celi, tocando nos seus pés. Você vai para lugares que você não imaginou. E tocar vidas que você menos esperava. Por causa do teu coração. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Canta todo mundo isso. Porque é do Senhor que você precisa. O maior relacionamento que você precisa é com Ele. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Mas tudo volta para Ele. Casados para o louvor dEle. Tendo filhos para o louvor dEle. Tendo um bom emprego para o louvor dEle. Tendo uma boa casa para o louvor dEle. As coisas pro louvor dele, tudo é pra ele. Renda, nunca ninguém vai te completar como ele. Chegrendo solo bronche, que lebra solo bronche, que lebra ele brinche, que lebra solo bronche, lebra solo bronche, que lebra proteção, 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 proteção ao chamado e à vida. Celebre que solo bronche, celebre que solo bronche, celebre que lebre celebrado solo bronche. Aleluia. Celebre que lebro solo bronche, celebre. Ele prende que solo mangia que solo bronze celebro gondine ele prende cada labro solo bronze ele brada solo quando lo bronze ele cadoro lo bronze ele prende oh rebrade que solo bronze ele prende que se eu transfiro daquilo que o Senhor deu para mim, assim como o Senhor está mandando, Pai. Habilidade de discernir
Discernir já está aí. Continua com teus olhos fechados. Levanta tuas mãos para o alto. Comece a engrandecer, exaltar aquele que é o único digno de louvor, aquele que é o único digno de glória. Amanhã preparado pra mim, preparado haverá um novo amanhã haverá. Canta isso de todo o seu coração. Levanta a tua voz ao Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Fala palavras de amor ao Senhor. Fala palavras, oh Senhor.
Tu és o meu amado, amado da minha alma. Só tu és o desejado, só tu és o amado da minha alma. Amado meu, Tu és tudo eu te amo, Jesus. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor. Como você é lindo, Pai. Você é tremendo. E você escuta nossas orações. E você personaliza cada resposta, cada experiência. Obrigado, Senhor. Porque você cuida de cada área de nossas vidas. Porque você se preocupa conosco nos mínimos detalhes. E nada, nada, nada passa desapercebido diante de Ti, Senhor. Nenhuma oração, nenhum pedido, nenhum clamor, nenhuma lágrima, mas também nenhum sorriso, Senhor. Tudo você vê, tudo você escuta. Oh, Pai, infinitamente mais você faz nas nossas vidas. Oh, Jesus, te amamos.